Olá, neste vídeo eu vou estar mostrando, dando um exemplo de uma tiragem terapêutica a partir de uma pergunta real de um cliente uma cliente no caso, que ela quer ter uma ideia, ela acha que ela projeta, que as pessoas têm sempre uma ideia equivocada daquilo que ela gostaria de estar expressando no meio. É uma tiragem simples de 5 cartas que vai mostrar pra gente o que ela está percebendo no nível consciente do que ela está, das suas relações ou dela mesma, como ela está sendo percebida conscientemente, inconscientemente, o que é que está acontecendo, o que ela está projetando e como ela está sendo também percebida de uma forma inconsciente pelo outro ou pelo campo, pelo meio. E o que ela pode fazer? Aí vem um conselho que é a ponte, que é a quinta carta, para criar uma harmonia maior, um diálogo mais harmonioso, mais evolutivo para essas 4 forças, conscientes e inconscientes, daquilo que ela está projetando e como ela está sendo lida, para ter o melhor diálogo com o seu entorno. Aí, normalmente, a gente faz o processo de embaralhamento, é muito importante. Às vezes também uma carta que cai, tem pessoas que não levam em consideração a carta que cai, mas eu não posso deixar de ver a carta que está caindo voltada para cima. Porque se ela sai novamente repetida no jogo, parece para mim que é um pouco de um reforço daquilo que está sendo colocado, mas é sempre uma informação a mais, né? Porque aqui a gente com o princípio da aleatoriedade e da sincronicidade, tão bem descrito por Carl Gustav Jung. Então vamos lá. Carla, você corta em 3, pode cortar em 2 o tarô, pode cortar em 2, em 4, em 3, como sua intuição, você sentir mais à vontade. Então a primeira carta, ela, no nível consciente, o que ela já percebe, daquilo do que ela é, do que ela projeta, como ela é vista. A carta número 2 é o que está no nível inconsciente. Ela projeta inconscientemente. Ela traz esses elementos e não se dá conta ainda. Talvez uma parte dela já perceba isso, mas não é totalmente consciente. A carta 3 é como ela é percebida conscientemente. Às vezes até expressam isso para ela no meio. E aqui o inconsciente do campo, do meio, da comunidade, da outra pessoa, do que ela está perguntando, né? Está influenciando, está percebendo ela, tá bem? E tudo isso interfere nesse relacionamento. E a quinta carta, que é o conselho, como é que ela pode fazer aí para criar um diálogo mais interessante nessas forças, entre essas forças. E realmente projetar, ser mais assertiva na imagem que ela está projetando, né? Às vezes a gente realmente tem uma qualidade de autoconhecimento muito pequena. Então os outros percebem mais da gente mesmo do que a gente, porque a gente ainda está muito inconsciente de quem é. Então vamos lá. Ela consciente, roda da fortuna. Vê se tá pegando bem a imagem aqui. Ela inconsciente, cavaleiro de paus, de fogos. Como o outro percebe, 2 de ouros conscientemente, o inconsciente do campo atuando, temperança. Olha que interessante, quando eu falar um pouco das cartas, a gente vai perceber que o outro está conseguindo, existe muito mais harmonia na forma como o outro percebe ela, sente o campo, do que ela mesma a si mesma. E aqui a ponte, o diálogo.
Olha só que interessante. Eu vou falar dessa carta aqui, porque ela aparecia aqui nesse contexto, numa pergunta relacionada ao autoconhecimento. Eu acho bastante significativo. Então, vamos lá. A roda da fortuna. Então, a roda da fortuna, ela pode estar falando de uma pessoa que está passando por momentos importantes de mudança, pode ser uma pessoa que transita facilmente pelas mudanças, fala da impermanência, dos ciclos. Então, provavelmente ela está atravessando isso, essa revisão de valores, de comportamentos, de vida, né? Está revendo situações do passado, agora trazendo um novo olhar para isso. Pode estar também repetindo alguns padrões, girando em círculo ali com o mesmo tema, mas está sinalizando mais para uma mudança importante. Existe nesse momento uma virada, ela está se percebendo como uma pessoa que está olhando alguns aspectos da sua vida ou vivenciando mudanças importantes de padrão, de rumo, de modo de ver, de comportamento, ou situações, ou de casa, ou de ambiente, de formas de fazer. Inconscientemente, então, só que a roda da fortuna não é uma carta de uma mudança abrupta, é um ciclo que ele está em contínua evolução. É o ciclo da impermanência. As coisas elas tendem a estar evoluindo, se transformando o tempo todo. Nada é amanhã, hoje aquilo que foi ontem, não é igual. As coisas não se repetem, né? E tem um ciclo. Um dia a gente está bem, no outro dia já acontece algo que nem sempre eu calculava e que já pode me trazer uma mudança de humor, uma mudança de situação, mudança de status quo, também importante. Então a roda da fortuna ela fala de algo que está um pouco além da minha vontade, é uma força da vida. Então isso aqui é uma pessoa que está nesse movimento aqui, né? Está vivendo isso, ela percebe-se assim, ela se dá conta. O que ela não se dá conta, mas que está atuando no inconsciente, né? E que está influenciando a relação dela com o meio, é o Cavaleiro de Fogo. O Cavaleiro do Fogo, fogo é ação, é movimento, é paixão, né? E nesse deserto aí, com essas salamandras, nesse manto dele, em plena ação, em plena conquista. Então ele é a encarnação da paixão, a encarnação do movimento, da ação, a encarnação também da impaciência. Eu quero fazer isso e eu vou, porque meu instinto, meu desejo, eu vou atrás das minhas paixões sem medir consequências. Eu quero e eu vou. Não importa, quero e vou ontem. É para ontem isso, né? Então, assim, é um movimento meio irracional, ele é visceral, melhor dizendo. Então, essa visceralidade dessa nossa consulente, ela precisa ser olhada, contemplada. Tá bom? É um aspecto dela inconsciente que pode estar trazendo aí esse desconforto, porque fora o externo a percebe de uma forma bastante diferente dessa força que está acontecendo aqui. Mas não é tão diferente. O externo consegue percebê-la como alguém que está buscando um equilíbrio, que existe dificuldades, que existe essas ondas aqui do 2 de ouros, a carta do 2 de ouros, que está no consciente do campo, do ambiente, ou do outro, ou do relacionamento. Mostra uma pessoa aqui que ela realmente ela consegue se equilibrar no meio das dificuldades. É um equilíbrio precário, mas ela tem uma certa flexibilidade aí para conseguir conciliar os aspectos da sua vida, trabalho, família, ou relacionamentos. Ela consegue colocar as coisas, dar um espaço para cada coisa na sua vida, né? Então o ambiente percebe dessa forma. Alguém que está mais em equilíbrio, assim, do que talvez ela mesma possa se dar conta, né? Justamente porque ela está nesse momento aí de transição. Inconscientemente também o campo, né? O que existe de energia de percepção? É a carta da temperança.
É a carta também do equilíbrio, do diálogo entre dos opostos, da harmonia. Então aqui há uma força, ela é percebida como alguém também que consegue estabelecer esse diálogo harmonioso entre forças opostas. Alguém que é paciente, que é tranquilo, que sabe esperar, que sabe cultivar, que sabe dialogar com as partes, né? Então ela é percebida dessa forma no campo. Então o que está entrando talvez em desarmonia, talvez ela não consiga sentir totalmente compreendida, porque essa impaciência dela está muito contida no inconsciente. Ela não consegue, ela fica, isso é um padrão, né? Repetido, ela fica tentando se entrar no fluxo das coisas, mas no fundo tem um furacão que está dominando e o outro não consegue perceber esse furacão, consegue perceber que há dificuldades, que há opostos, mas que ela é uma pessoa que tem condições, que é capaz de lidar com esses opostos, né? Mas ela talvez ainda tenha uma força maior interna do que realmente o que ela está conseguindo, de contenção que ela está conseguindo expressar. Talvez aqui, né, o cavaleiro dando costas para o restante do jogo, talvez ela precise fazer contato com isso, estabelecer um autoconhecimento maior. Aí aqui entra essa carta do conselho, que é um rei, é o rei de copas. O rei de copas é a carta da maturidade emocional. Ele está aí no meio da água, a água também está em movimento, interessante porque aqui aparece muita água, né? Atrás também. Aqui também aparece a água sob os pés do anjo da temperança e ele está muito tranquilo nessa água. E o rei de copas também, é dessa água toda, esse mar aí, o trono dele no meio desse mar e ele consegue manter um equilíbrio, um domínio emocional no meio desse mar agitado. Então, ele é também, como aparece como o rei são personas, pode estar orientando para essa nossa consulente, o que eu consigo ver aqui, duas direções. Uma, ela estabelecer um domínio maior das suas próprias emoções, do seu inconsciente, assim, entrar numa aceitação maior aí, né? Dessa agitação interna, dessa paciência interna. Estabelecer mais um contato com o equilíbrio emocional e talvez buscar um guia. Eu tenho visto quando aparece o rei de copas, né, situações aqui voltadas para o autoconhecimento, quando exige aqui a presença de um terapeuta. Às vezes a pessoa está precisando de uma terapia para poder talvez entrar em contato com essas forças e liberar um pouco essas energias aqui que estão reprimidas, da impaciência, né, ou ajudá-la a encontrar onde é que estão as suas paixões realmente. Porque você é percebida não como alguém apaixonado, mas como alguém assim que está mais em equilíbrio, o oposto quase da temperança com essa carta aqui do cavaleiro de paus, de fogo. Aqui é o equilíbrio, é o diálogo. Então, a forma como até inconscientemente você está sendo percebida pelo campo é muito diferente do que o que acontece realmente no seu íntimo. Porque talvez você seja bastante reprimida nesse sentido. Essas forças estejam reprimidas em você e talvez precise fazer contato com essas paixões e um processo de autoconhecimento, de diálogo com seu universo interno, talvez um processo terapêutico, pode lhe ajudar a liberar mais essas forças, a entrar em contato com essas suas paixões, né? Porque parece que você se encontra mais assim, você se adapta externamente ao fluxo, às circunstâncias da vida. E o seu íntimo, ele está fervilhando, borbulhando. Então é isso. Provavelmente esse é um caminho de liberação para você.
dentro de um espírito de maturidade emocional. Essa liberação faz parte também do amadurecimento emocional.